Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 21 de dezembro de 2019. São 13 horas e 56 minutos. Lições bíblicas da classe de adultos, primeiro trimestre de 2020. A raça humana, origem, queda e redenção. Lição 6 do dia 9 de fevereiro de 2020. A sexualidade humana. Texto áureo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5. Verdade prática. A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. No casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Leitura diária. Segunda-feira, Mateus capítulo 19, versículo 4. Deus criou apenas dois sexos, masculino e feminino. Terça-feira, Gênesis capítulo 2, versículo 7. A criação do homem do pó da terra. Quarta-feira, Gênesis capítulo 2, versículo 18. A solidão do homem, a falta da mulher. Quinta-feira, Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. A criação de Eva, a primeira mulher. Sexta-feira, Gênesis capítulo 2, versículo 23. A formação do primeiro casal. Sábado, Salmo 128, a plenitude da felicidade conjugal. Leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 19, versículos do 1 ao 12. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Item sugerido 180, 295 e 330. Objetivo geral: mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Objetivos específicos. No primeiro tópico, conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. No segundo, elencar os objetivos da sexualidade humana. E no terceiro, apontar distorções da sexualidade. Introdução. Na aula de hoje veremos o que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, recorremos à palavra de Deus a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida mostraremos as distorções e os pecados sexuais. Então nós veremos aqui a diferença do sexo que foi criado por Deus e o que a sociedade prega hoje. Inclusive hoje você conhecerá o melhor livro do mundo a respeito da sexualidade humana. Deus criou apenas dois sexos. Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Além dessa fronteira,
Só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. Definição de sexo. O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Howes, com a conformação física orgânica celular particular que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. O ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. Gênesis capítulo 4, versículo 1, Gênesis capítulo 30, versículo 21. Hoje, aliás, já se sabe o sexo da criança ainda em seu período de gestação. Logo, o sexo não é o resultado de uma engenharia social e política, como o querem os ideológicos do gênero. Ou se nasce homem ou se nasce mulher. É o que mostra a Bíblia Sagrada. Então nós vemos que a pessoa ou nasce homem ou nasce mulher. Nada além disso. O que passar disto não é algo de Deus. E nós vemos que até nos dias atuais, com a tecnologia avançada, o casal já pode saber o sexo da criança antes mesmo dela nascer. Ou seja, a ciência prova que de fato o sexo da criança já vem do ventre da mãe e não é tido como, não é algo que é feito pela sociedade, as pessoas que têm a ideologia de gênero, nada disso. A própria ciência confirma que de fato a criança ou nasce menino ou nasce menina. Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número de seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente, foram chamados à existência de uma só vez. Salmos 33, 6, Lucas 20, 34 ao 36. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual, Gênesis 4:1. Logo, através de um só casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos, Atos capítulo 17, versículo 26. O sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Bom, em primeiro ponto, talvez aqui o principal desse tópico é o seguinte. De fato, o sexo para o casal é para a reprodução humana, como Deus disse no início, multiplicar e encher a terra. Entretanto, há no convívio cristão uma teoria, uma questão que principalmente parte da parte dos homens, que a mulher é somente para reproduzir. Isso não é verdade. Nós veremos nessa lição que o sexo ele é prazeroso tanto para o homem quanto para a mulher. Então é um ato de prazer, não somente de reproduzir, mas também um ato de prazer, de alegria. Os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Síntese do tópico 1. Ao criar o ser humano, o Criador estabeleceu apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Bem, Deus só estipulou dois sexos. Me parece que nos Estados Unidos já conheceram cerca de 70 sexos diferentes para a gente ver como está a genética, como é que a coisa está evoluindo para o lado errado. Bom, se Deus criou somente o homem e a mulher, somente macho e fêmea, feminino e masculino, da onde que vem a questão da homossexualidade? Bom, nós precisamos primeiro entender o seguinte. Se o cristão, principalmente o cristão, sabe que a prática é antibíblica. Deus não aprova o homossexualismo, homem com homem ou mulher com mulher. Deus não está neste negócio. Agora, qual é a origem desse negócio? Bom, vamos entender da seguinte maneira. Nós lemos aqui, eu li aqui para você, que os anjos, no início, eles foram chamados à existência e eles não têm sexo, eles não se propagam, eles não há
como reproduzir anjos. Não existe. Por quê? Porque anjo não tem sexo. Lembra que Lúcifer era um querubim? Se o querubim é um anjo, ele também não tem sexo, então ele não pode procriar. Ele não podendo procriar, o que ele impõe na mente humana? Ele põe na mente da mulher que ela precisa ter uma relação com uma mulher, e na cabeça do homem que ele tem que ter uma relação com o homem. Por que isso? Porque tanto mulher com mulher e homem com homem não se procriam. Ou seja, Lúcifer, o nosso adversário, o adversário de Deus, faz com que as pessoas estejam no mesmo patamar que ele, só que neste caso, uma questão de pecado. Então, a questão sexual já vem da questão do querubim caído. E, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, eles dão muita ênfase a este negócio. Eu quero, em primeiro lugar, colocar o seguinte: não é porque uma pessoa é homossexual que ela é uma pessoa que deve ser discriminada ou desrespeitada ou coisas assim. Não é isso. Aqui eu estou falando da questão espiritual, da questão da salvação da alma. Então, o homossexualismo ele é pecado, e é um pecado para a morte. E nós vemos que as pessoas se entregam à homossexualidade. Há até alguns filmes e até desenhos animados que estão querendo impor isso à sociedade, no mundo inteiro, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, que a homossexualidade é boa. Que a homossexualidade só dá para saber se é bom ou ruim se experimentar. Entretanto, isso é uma artimanha do adversário, é uma artimanha do diabo para levar pessoas ao inferno. Objetivos da sexualidade humana. O sexo foi criado por Deus tendo em vista 3 objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Procriação. Como já dissemos, só existe um meio de a espécie humana propagar-se através da união sexual entre um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Assim, casamentos serão consumados e serão humanos. Assim, casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Isaías capítulo 65, versículo 20. Todavia chegará um momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se. Lucas capítulo 20, versículos 34 a 36. Tanto os que forem para o céu como os que forem para o lago de fogo não mais propagarão a espécie. Estará findada a nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Os salvos teremos um corpo de glória, seremos semelhante aos anjos. Aleluia. Então, nós veremos que quando Jesus vier buscar a sua igreja, acabará a procriação. Não haverá mais como se procriar. Então, nós entendemos que neste caso vai apenas seguir o juízo. Os salvos aos céus e os que não são salvos certamente irão para o lago de fogo. União conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e a sua esposa. Então, o sexo ele é uma questão conjugal, é uma questão de intimidade, não somente de procriar, como eu já falei no início, mas para também ter prazer. E o que passar disso é uma ofensa a Deus, é pecado. Inclusive o sexo, mesmo, colocar aqui num termo aqui bem claro, mesmo o sexo praticado com carinho, com amor e com dedicação, com respeito, mas fora do casamento, também é pecado. A glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal. Cantares, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9.
Apocalipse 22, 17. Pode haver algo mais glorioso? Síntese do tópico 2. Os objetivos da sexualidade humana é a procriação, a união conjugal e a glória de Deus. Bom, eu falei que você vai conhecer o melhor livro do mundo para o sexo. E esse livro chama-se Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. E, inclusive, permita eu desafiar você para que você hoje pegue a sua Bíblia, independente se você é homem ou mulher, se você é casado ou não, leia o livro de Cantares de Salomão, leia com cuidado. E vou te lembrar que Cantares de Salomão ele é o único livro da Bíblia que permite 3 tipos de interpretações. É Deus falando para Israel, Jesus falando para a igreja e o esposo falando para a esposa, ou o noivo falando para a noiva, como você achar melhor. E uma outra peculiaridade de Cantares, que é assim como Esther, Cantares também não fala o nome de Deus. Entretanto, o livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, ele vai te mostrar coisas extraordinárias no quesito sexual. E você verá que é bem diferente do que a sociedade hoje prega, da promiscuidade, das coisas ruins, das profanações do sexo. Distorções da sexualidade. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidades e abominações, fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. A fornicação. A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento, 1 Timóteo 1,10. Logo, quando um casal de namorados ou de noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 5. A fornicação, imagina que você está na sua casa preparando algo para comer, você está no seu fogão. Agora imagina que o fogo pegue na sua camisa ou na sua blusa. Qual é a primeira tendência que você vai fazer? É tirar a blusa. Assim é o namoro cristão. Se esquentar demais, a primeira tendência que temos é de tirar a roupa. Aí começa a fornicação, aí começa o pecado. Fornicar é o mesmo que pinicar ardentemente, é uma questão mesmo do fogo. Quando você queima com fogo, aquilo é uma fornicação. Só para você ter uma ideia. O adultério. A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. Então, o adultério, que é a questão do adulterar, é aquilo que deixa de ser original. Por exemplo, se você tem um carro e coloca uma gasolina boa, o teu carro rende bem. Mas se ela for adulterada com um outro elemento, água, ou seja lá o que for, você vê que o carro terá um rendimento menor. Por quê? Porque a gasolina está adulterada, ela foi misturada a algo que não é original dela. Então, o adultério na questão do casamento é aquilo que é alterado pelo seu cônjuge, ou seja, aquela pessoa que pratica o sexo sem ser com seu cônjuge. O homossexualismo é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia Sagrada é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra, Deuteronômio capítulo 23, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico, é indissolúvel e é heterossexual. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Bom, heterossexual é uma palavra de origem grega, que quer dizer sexo diferente. Ou seja, heterossexual é aquela pessoa, que é aquele homem que é atraído por mulher, ou aquela mulher que é atraída pelo homem. Isso é ser hétero. Então, o homossexualismo, que vem da questão da Sodoma e Gomorra, que foi as cidades que Deus destruiu com fogo, justamente devido ao pecado. Entretanto, Sodoma e Gomorra foi o conjunto da obra, Era não só o homossexualismo, mas também outros pecados que se envolviam. Entretanto, o homossexualismo, ele é pecado, volto a dizer. Entretanto, precisamos também respeitar
a questão de a pessoa tem o direito de ser o que ela quiser ser, entretanto que deixe claro, o homossexualismo não tem parte com Deus, não entrará no reino dos céus, assim como também os adúlteros também não. O casamento, na parte de Deus, ele é monogâmico, ou seja, ele é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Não tem essa de uma mulher e dois esposos, ou um esposo e duas esposas, não tem esse negócio. E é indissolúvel, ou seja, ele não pode ser separado. Não pode se separar. A Bíblia diz em Malaquias 2,16 que eu, o Senhor, detesto o divórcio. Eu entendo que em alguns casos específicos a Bíblia permite que o casal se separe. Uma das questões, por exemplo, é a agressão. Se a mulher sofre a agressão do esposo, ela pode separar. Entre algumas outras questões. Abandono e coisas assim. A ideologia de gênero. A chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha de seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto ao tal pensamento. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Síntese do tópico 3. As distorções da sexualidade perpassam. É estranha a palavra, né? As distorções da sexualidade perpassam a fornicação, o adultério, o homossexualismo e a ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero, que está implantada inclusive parece, né, que querem implantar nas escolas principalmente brasileiras, e é uma pena porque a criança já vai nascer conturbada, com a mente turbada, com algo tão cruel, tão ruim. As crianças já passam por tantas situações difíceis, principalmente aqui no Brasil, de violência doméstica e tantas outras coisas, e ainda tem a escola, que tinha que ser a primeira, né? A primeira não, a segunda, que a primeira a fazer é a família, né? A segunda a proteger na verdade, aquela que quer colocar na cabeça de todo mundo que é normal. Há um tempo atrás, no museu, colocaram um homem nu e crianças tocando no homem nu, dizendo que isso é arte. Faça-me o favor, né? Uma criança tocar num homem nu. A Bíblia condena tais práticas. Deus não está neste negócio. Essa ideologia de gênero é uma artimanha do adversário. Conclusão: apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos imagem e semelhança de Deus. Então, muitas das vezes as pessoas colocam a questão do sexo, principalmente, vou até abrir aqui um leque pela questão da prostituição. Eu digo a profissão em si, se é que pode chamar isso de profissão, apesar que também não digo julgar, mas é delicado de falar, porque a pessoa, quando está vendendo o seu corpo, na verdade ela está pecando diante de Deus, independente das circunstâncias, independente das colocações, independente das dificuldades que a pessoa enfrenta financeiramente. A Bíblia sempre condenará a prostituição. Isso vale tanto para homem quanto para mulher. Então, hoje, principalmente no Brasil, a ideologia parece que principal é com que todos pratiquem sexo de todas as formas, experimentando para ver se é bom ou não. Há até algumas pessoas que dizem que eu tenho que experimentar para saber se fulano ou se a fulana é boa, para ver se vai servir para mim na cama. Só tem um detalhe: há pessoas que, se isso fosse verdade, se isso valesse alguma coisa, não existiria divórcio. Porque tantas pessoas praticam sexo antes do casamento, se casam e o casamento não dá certo. Então eu entendo que essa desculpa de praticar sexo antes do casamento para saber se fulano ou fulana vai servir para mim, isso para mim não cola, não funciona. Então nós precisamos ter um casamento pautado diante de Deus. É bem verdade que
casamentos que não são colocados, vou botar assim de uma forma direta, feito na igreja cristã e que dura toda a vida. Por quê? Porque Deus tem prazer no casamento. É claro que Deus prefere que faça na sua casa, ou seja, numa igreja evangélica, numa igreja cristã, dentro dos preceitos bíblicos. Entretanto, se não for o caso, o casamento em si, no civil, feito diante da lei, Deus também está no negócio, Deus também aprova. Não é porque um casal não é cristão, mas que casou direito, no cartório, com tudo isso que tem que fazer, não é porque ela não é cristã, o casal não é cristão, que Deus não vai abençoar. Vai abençoar sim, claro que vai. E nós temos milhões de exemplos aí. Milhões mesmo, vários, dezenas de milhares. Então eu entendo que, claro, Deus tem o prazer que as pessoas se casem em sua casa, diante da sua lei. Entretanto, se não for o caso, o importante é que case. A Bíblia até vai dizer, né, que o solteiro, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, que se case. Questionário. Pergunta: qual é a definição de sexo? Resposta: o sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Howes, como a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Pergunta: quem criou o sexo? Resposta: o sexo foi criado por Deus. Pergunta: quais os reais objetivos do sexo? Resposta: o sexo foi criado por Deus tendo em vista 3 objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Pergunta: por que o sexo é uma etapa transitória na vida humana? Resposta: porque chegará um momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se. Lucas capítulo 20, versículos 34 ao 36. Tanto os que forem para o céu como os que forem para o lago de fogo não mais propagarão a espécie. Estará findada a nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Então, se não é mais carne e sangue, é espírito, então espírito não tem sexo, então não há procriação. Pergunta: quais os pecados relacionados ao sexo? Resposta: fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. Então, que nós venhamos ter uma vida sexual para que Deus seja glorificado até nisso, seja glorificado, que nós venhamos procriar diante da lei do Senhor, fazer como seja feito, e também que, claro, venhamos ter prazer no momento íntimo com o cônjuge. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que a sua vida seja pautada dentro da palavra. E não esqueça o meu desafio. Hoje, leia hoje o Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Todo o livro, é rapidinho, você não vai demorar para ler. Leia com calma, tranquilo, e você entenderá de como que o sexo hoje na sociedade está completamente deturpado. Como a Bíblia deseja que nós tenhamos uma vida sexual bonita diante de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você tenha uma boa aula. Tchau!